Hoje eu quero expor para vocês a maneira fraudulenta que os apóstatas eles estão envolvidos em burlar informações e repassar às autoridades. Um exemplo disso nós temos a Austrália, na Holanda e na Bélgica. Na Austrália nós vamos começar falando sobre os 1.006 casos apontados. Desses 1.006 casos, parte deles foram comprovados e parte não comprovados. Só foram apresentados 1.006 casos, por quê? Porque as testemunhas de Jeová têm uma transparência em disciplinar os membros da organização e guardam esses relatórios e forneceram para a comissão real. Porém, vale ressaltar que 902 desses casos não foram cometidos ali dentro da esfera do Salão do Reino da organização, mas por membros da família ou próximos, amigos chegados da família, sendo de decisão da família repassar esse caso para a justiça ou não. A congregação, ela reunia as testemunhas ali para, dentro do âmbito de uma esfera eclesiástica, para disciplinar ali, expulsar o membro impenitente da organização. A acusação de que as testemunhas de Jeová coberto, ela é totalmente falaciosa, pois desses 1.006 casos, 383 foram entregues à justiça, sendo que 161 desses casos eles resultaram em condenação. Vasta parte desses casos, as testemunhas de Jeová elas entendem que isso é uma responsabilidade da família entregar esses casos ou não à justiça, e elas não devem interferir nessa decisão. Falando da Holanda, nós temos ali um jornal que difundiu vários artigos falaciosos. E sabe quem está por detrás desse jornal? A Igreja Reformada da Holanda. Olha que interessante. Eles coletaram informações, sabe de quem? Para difundir essas informações? De ex-TJs apóstatas. Olha que interessante. Pressionadas por opinião popular criadas pela mídia, a Holanda ela disponibilizou 2 canais para serem feitas denúncias, um por e-mail e um por telefone. Olha que interessante. Dessas mais de 700 denúncias que foram feitas por e-mail e telefones, elas foram convertidas de maneira maliciosa pela mídia, que disse que havia mais de 700 predadores TJs circulando. Ao ser disponibilizado esses canais, a pesquisa ela diz que ao ler parte dessas denúncias parecia um trabalho dos alunos dela de copia e cola. Parecia que eles se envolveram em massa para copiar, porque eram muito parecidas as denúncias. Parecia que um tinha copiado do outro para enviar a maior número de conteúdos ali e para ser somatizado como denúncias falsas contra os TJs. Sem nenhum tipo de perícia, tais foram validadas. Repito! Ressaltando que esses dados são da pesquisadora Holly Falk. Ela fez investigação dentro dos casos pessoalmente e constatou os dados que eu afirmo para vocês. Relatando que as testemunhas de Jeová, elas não impedem que os membros levem casos como esses à justiça e elas simplesmente deixam que o responsável ou a pessoa que decida levar o caso ou não à justiça. Isso é direito da pessoa, uma decisão da pessoa que sofreu ou responsável da pessoa que sofreu o abuso. Essas informações verídicas sem perícia na Austrália serviram de pano de fundo para uma organização, vale ressaltar, anticulto na Bélgica, para criar uma certa opinião popular em pressão às testemunhas de Jeová, de uma certa forma mobilizando as autoridades. Então, em conclusão, a esses 3 casos mencionados são casos fomentados por ativistas anticultos e ativistas ex-testemunhas de Jeová, que tem como objetivo difamar a organização. Mas e a verdade? O que uma organização séria de pesquisa tem a falar sobre as testemunhas de Jeová? Um inquérito ele foi feito na Inglaterra, feito por uma organização, e no país de Gales. Olha o que eles concluíram sobre as testemunhas de Jeová. O inquérito se refere à chamada regra das 2 testemunhas, observando que muitas organizações religiosas não tomam medidas disciplinares internas contra seus membros, que são acusados a menos que sejam clérigos ou funcionários. A maioria não age contra paroquianos comuns. Segundo o inquérito, testemunhas de Jeová são um raro exemplo de organização religiosa com um processo interno em vigor.
Isso não é Testemunha de Jeová, é uma organização independente que fez uma grande pesquisa envolvendo várias religiões. Aqui você consegue baixar esse inquérito. Essas informações, esse resultado desse inquérito, você consegue baixar aqui no site, que eu vou deixar nos comentários para você ter acesso. E aí fica a pergunta: dar atenção a informações, a falsos dados de ex-testemunhas de Jeová e anti-testemunhas de Jeová ou uma organização independente séria?